E aí, professor, eu faço uso capião extrajudicial ou faço judicial? Né? A confusão que muita gente está fazendo, né? Qual seria o melhor procedimento, melhor opção? Vamos entender isso hoje aqui no nosso programa Questão e Direito, tá bom? Vamos lá. Quando nós falamos de uso capião, em primeiro lugar, o que você precisa saber? O uso capião é uma forma de regularizar imóveis. Eu sou muito fã do Instituto. Ele é antigo, vem lá do direito romano e pouco utilizado, por preconceito, inclusive, hein? O uso capião é, sim, certamente uma das ações mais importantes que nós temos no Brasil para regularizar imóveis. Porque quem faz uso capião é porque tem a posse, tem que ter a posse. Se você tem a posse, dependendo do lapso temporal, nasce o direito de fazer, de usufruir do uso capião. Então cuidado, hein? O uso capião é o direito de quem tem a posse, não o registro, hein? Tem que ter posse. E essa posse, segundo a legislação brasileira, tem que ser de 15 anos, 10 anos ou 5 anos. E por que, professor, tantos prazos assim? Porque vai depender do uso capião. Nós temos no Brasil mais de 36 espécies, ok? Mais de 36 espécies. Muitas espécies de uso capião, não é isso? Cada espécie tem os seus requisitos. Tem espécie de uso capião que exige 15 anos, tem espécie que exige 10, espécie que exige 5, vai depender da espécie de uso capião. Então vamos lá, juntos aqui para compreender de forma didática. Vamos lá. Quando eu falo de uso capião, nós temos dois procedimentos. Segundo a legislação brasileira, nós temos dois procedimentos. O uso capião pode ser feito judicial ou extrajudicial. Alguns doutrinadores gostam do termo administrativo. Não está errado também não. Extrajudicial quer dizer que o uso capião vai ser feito no cartório, sem utilizar o poder judiciário. Quando eu falo cartório, por que a gente fala extrajudicial? O cartório, ele faz parte do poder judiciário. É uma delegação. Tanto é quem passa no concurso público, recebe por delegação do Tribunal de Justiça Estadual a função de oficial de cartório. Por isso, quando eu falo de cartório, ele tem a sua essência no Poder Judiciário. Cartório tem tudo a ver. Por mais que o cartório, muita gente, não tem nada a ver com o Judiciário, vou levar para o cartório que é melhor. Ele está vinculado ao Judiciário. O oficial de cartório, ele recebe a delegação como oficial do cartório. É uma delegação recebida pelo Tribunal de Justiça. Então veja, por que eu faço no cartório? Por que eu utilizo o procedimento no cartório? Quando possível? Porque certamente ele é mais célere. Nós temos dois procedimentos então, quando eu falo de uso capião. Existe o procedimento extrajudicial e o procedimento judicial. Extrajudicial, fora do fórum, é no cartório. Judicial, é judicial, judiciário, poder judiciário. Olha só, quando eu falo de uso capião, eu tenho dois procedimentos. Eu vou escolher a opção que eu achar melhor. Preciso tomar cuidado, porque às vezes não é por livre opção. Talvez eu seja obrigado a utilizar o judiciário. E talvez a melhor opção seja o judiciário. Então precisa ser feita uma análise concreta, para que eu não tenha problema, para que eu não gaste dinheiro ou para que eu não consiga o fim desejado. Quando eu falo de procedimento, só tem dois, então é fácil. Eu vou optar por um ou outro, após uma análise concreta, para ver qual que é o melhor procedimento. Quando eu falo das espécies, aí começa a confusão. Porque no direito brasileiro, nós temos 36 espécies. É muito uso capião. As mais conhecidas, nós temos o extraordinário. O extraordinário eu preciso de 15 anos de posse. Retificando, hein? Extraordinário, 15 anos de posse. Pode cair para 10 anos. Pode ter uma redução de 5 anos, de 15 para 10. Toda vez que eu prove a moradia habitual, ou a utilização, a função econômica do imóvel, da destinação econômica ao imóvel. Ou seja, falar que o uso capião é só quem mora que pode fazer, não é verdade. O comerciante que tem um comércio, ele pode fazer uso capião também. Também seria uma tese perfeitamente possível, defendida pela legislação. Então não é só morar, hein? Quem tem comércio também pode fazer uso capião. Fique atento em relação a isso. Essa espécie é uma das mais utilizadas. Temos também o uso capião ordinário, ou ordinária, tanto faz, no gênero masculino ou feminino, hein? Também muito utilizada, mas essa espécie eu preciso ter um título de boa-fé. O prazo não é 15, mas sim 10 anos. E cai para 5 anos, ordinário, hein? O ordinário de 10 cai para 5 anos,
toda vez que eu tenha alguma averbação na matrícula do imóvel. A lei, o texto de lei fala registro, mas na verdade é averbação, né? Alguma anotação. Um exemplo, um compromisso de compra e venda. Então existe essa redução de 10 para 5 anos, ordinário. No extraordinário, 15 cai para 10. Então veja, nessas espécies chamadas de espécies de uso capião comum, existe o fator de redução de 5 anos. No extraordinário, 15 anos, cai para 10. Se tiver moradia habitual, eu morei lá 10 anos, não saí de lá, é habitual, constante. O comércio, habitual, constante. Eu fiquei 10 anos lá em sequência, eu não saí, não dei uma saidinha, eu não parei um pouquinho, não passei para outro um pouquinho, eu fiquei lá no imóvel. Então, cuidado. Existe a redução de 15 para 10 no caso do extraordinário. No ordinário, 10 anos de posse. Existe a redução de 5, a redução é só de 5. Quando que cai de 10 para 5? Toda vez que exista uma averbação no cartório de imóveis. Uma averbação, no texto de lei está registro, mas uma averbação, uma anotação. Tá? Então cuidado. Existe uma confusão, muita gente acha que o uso capião ordinário ocorre a redução por causa de um documento escrito, título e boa-fé. Não é não, hein? No ordinário, existe o requisito do título e boa-fé. Tem que ter o título e boa-fé. E existe a redução também se tiver alguma anotação no cartório, de 10 para 5 anos. Então, ele é objeto de confusão. Em ambos, tanto no ordinário como no extraordinário, segundo a jurisprudência e doutrina, cabe a soma da posse do outro, né? Claro que bem provada, bem constituída, mas cabe a soma da posse. Isso é regra, isso é jurisprudência, hein? Então, cuidado. Outros exemplos de institutos de uso capião utilizados e conhecidos, eu trago o uso capião chamado uso capião coletivo. O uso capião coletivo é aquele uso capião que é feito em litisconsórcio, ou seja, vários autores. Isso é possível sim, uma regularização de uma grande comunidade. É perfeitamente possível. Também temos o uso capião constitucional. E esse constitucional também é objeto de confusão, né? O uso capião constitucional, muita gente acha que é um e o uso capião urbano outro, ou o uso capião rural outro. Cuidado, hein? O uso capião constitucional é um uso capião só, que tem vários nomes diferentes. O uso capião constitucional pode ser chamado de prolabore, promoradia, constitucional urbano, constitucional rural, tanto faz, é a mesma coisa. Pode ser chamado ainda de uso capião especial, urbano, uso capião rural, ou ainda o nome que eu mais gosto, uso capião constitucional especial urbano, uso capião constitucional especial rural. Esse uso capião tem vários nomes, que eu vou dar o gênero de várias espécies, mas é um só, hein? É constitucional, mas tem vários nomes, por isso a gente faz essa confusão. Quando eu falo desse uso capião, também é muito utilizado, mas é um uso capião que devemos ter muita atenção, porque ele tem vários requisitos próprios. Veja, presta atenção aqui, olha só. Quando eu falo de uso capião, independente da espécie que eu vou usar, pode ser uma das 36 espécies, eu sempre vou ter o requisito geral. Professor, por que requisito geral? Requisito geral é requisito obrigatório em qualquer uso capião, independente do instrumento que você escolheu, independente do instrumento que você vai escolher. Não importa o uso capião que você for utilizar, fato é que tem esse requisito. Esses requisitos, no plural. 3 requisitos. Todos os capião, as 36 espécies, inclusive o de procedimento administrativo ou extrajudicial. Ou seja, posso afirmar sim que qualquer uso capião utilizado no Brasil tem que ter isso, senão eu vou perder a ação. Posso até fazer, mas vou perder a ação ou não vai dar registro se for o administrativo. Vamos lá para o primeiro, ó. A posse tem que ter. Veja que o primeiro requisito obrigatório a todos é a posse. Não existe uso capião sem posse. Pode ser de 15, no caso do extraordinário, pode ser de 10, no caso do ordinário. Lembrando que nessas duas espécies, chamada de uso capiões de procedimento comum, existe o fator de redução de 5 anos. No extraordinário, volto a falar, a redução ocorre quando existe moradia habitual, em regra, ou a utilização com cunho econômico. Então existe uma redução de 15 para 10. No ordinário, existe uma redução de 10 para 5, toda vez que exista uma anotação no cartório. Então essa redução ela ocorre nesses dois institutos, porque são os capiões de procedimento comum. Nas outras espécies, são 36, nas outras 34 espécies não tem esse fator de redução não, em regra, hein?
Não tem. Exemplo disso, o constitucional, porque é 5 anos ou 5 anos, não tem redução, não cai para 2,5. É 5 anos o constitucional. Veja, todo uso capião tem que ter posse. Então é o primeiro requisito. Nós falamos de 3, não é isso? O uso capião tem um coração, tem 3 requisitos. Qual que é o segundo requisito, hein, professor? O segundo requisito, toda a posse tem que ser mansa e pacífica. Mansa e pacífica. Se eu estou falando de uso capião, eu estou falando de posse, primeiro requisito, e estou falando da posse mansa e pacífica. Não posso usufruir de uso capião se a posse não for mansa e pacífica, hein? Então veja. Ah, professor, ininterrupta. Ininterrupta não seria um requisito, porque dependendo do uso capião, ela pode ser ininterrupta sim. Ela pode ter buracos na posse. Eu morei lá 3 anos, passei para outro morar, depois eu morei mais 2. Mas eu continuei tendo a posse porque eu aluguei. Quem tem a posse pode colher os frutos, pode alugar o imóvel e tem a posse indireta, também é contada como posse, ok? Olha que interessante, ó. Quando eu falo de posse mansa e pacífica, tem que ter posse mansa e pacífica para ganhar uso capião ou conseguir o registro, hein? Primeiro requisito, a posse. 15, 10 ou 5. Segundo requisito, eu estou falando sim da posse mansa e pacífica. Terceiro requisito, atenção agora, é o animus domini. Animus domini. Professor, o que é o animus domini? Animus domini é a vontade de ser dono. Para que você possa ganhar uma ação de uso capião ou conseguir o registro no cartório de imóveis, você tem que ter a vontade de ser dono na hora que você entrou no imóvel. Quem entra no imóvel por empréstimo, comodato, não tem animus domini. Quem entra no imóvel pagando aluguel também não tem animus domini. Cuidado com isso, hein? Ou seja, só consegue ter êxito em uma ação num registro em uso capião quem tem a vontade real e inicial de ser dono, hein? Por isso, o comodato ou a locação inibe o animus domini. Tira a vontade de ser dono. Fique atento em relação a isso. Então veja, quando eu falo de uso capião, nós temos 3 requisitos em qualquer um deles. Tanto nos procedimentos judiciais, como no procedimento administrativo ou extrajudicial. Precisa ter isso, ó. É o coração de qualquer uso capião, seja qual for. Posse. Segundo requisito, mansa e pacífica. Terceiro requisito, animus domini, a vontade inicial de ser dono. Ok? Olha que legal, olha que fácil. Quando eu falo de uso capião, tem esses requisitos gerais a todos. Mas nós temos sim, olha que interessante, nós temos os requisitos de cada um. Nós não temos 36 espécies? Então, se nós temos 36 espécies, cada espécie tem o seu requisito. Normalmente, a posse é um requisito diferente de um para o outro. No ordinário, eu estou falando de 10 anos de posse. No extraordinário, de 15. No constitucional, de 5. Já existe uma diferença em relação à posse. Mas existe também algumas diferenças em relação a outras situações. Vamos voltar agora entendendo isso, hein? Agora que você entende qual que é o requisito comum a todas as espécies de uso capião, nós vamos entender quais são as diferenças do uso capião constitucional. Então, o uso capião constitucional, que pode ser chamado também de uso capião especial, urbano, rural, né, também pode ser chamado, vários nomes que representam o mesmo instituto, tem requisitos próprios. Quando eu faço um uso capião constitucional, o lapso temporal tem que ser de 5 anos, mas também eu preciso sim respeitar os requisitos do próprio instituto. No caso do constitucional, se o imóvel for urbano, não poderá ultrapassar 250 metros quadrados, hein? Ah, professor, mas é um pedacinho a mais, igual a música da Anitta, só um pedacinho. Não tem esse negócio de só um pedacinho. 0, alguma coisa, passou 250 metros quadrados, você não consegue registrar. E se for judicial, não consegue ganhar ação. É até 250 metros quadrados. Já no uso capião constitucional, rural, não é metro quadrado, mas sim hectares. Então, o uso capião feito constitucional, rural, o imóvel não poderá ultrapassar a 50 hectares, ok? A 50 hectares. Ultrapassou 50 hectares, perdeu a ação. Se for procedimento extrajudicial, não vai conseguir fazer o registro. São requisitos próprios. Tem os gerais, obrigatórios, e esses são os requisitos de cada espécie. Então, cuidado. Quando eu falo de uso capião constitucional, é importante lembrar que você não pode ter outro imóvel no nome. Isso vale para o Poder Judiciário e para cartório também. Não pode ter outro imóvel no nome. Então, isso também é importante que você saiba. A nível nacional,
não é estadual e não pode ter imóvel no Brasil. E também não pode ter um pedacinho, não pode ser coproprietário. Um pedacinho você também não cumpre o requisito e perde a ação, se for judicial, ou não consegue o registro, se for administrativo, ok? Entendendo isso, são as principais espécies, se bem que tem uma espécie muito conhecida também, que é o uso capião de abandono de lar. É aquele uso capião que o companheiro ou a companheira abandona o outro. Se eu abandono a minha companheira ou a minha companheira me abandona, no prazo de 2 anos eu posso fazer um uso capião, chamado uso capião de abandono de lar, também conhecido como uso capião de meação, também conhecido como uso capião domiciliar. Vários nomes para o mesmo uso capião, hein? É uso capião de abandono. Você me abandonou por 2 anos, eu faço uso capião da sua parte. Mas qual que é a regra? O imóvel não pode ultrapassar 250 metros quadrados, tem uma discussão jurisprudencial nesse sentido. E além disso, né, também precisa ocorrer o abandono fático. Professor, o que é esse abandono fático? Abandono fático é abandono completo. Tem que ser físico, financeiro e psicológico. Como assim, professor? Ou seja, ela me abandonou, mas ela não me ajuda mais financeiramente. Ela também não manda mais mensaginha. Né? Então não manda no WhatsApp, no Facebook, ou seja, foi um abandono completo. Físico, financeiro e intelectual, não temos mais contato. Nesse abandono eu faço uma ação de uso capião, desde que o abandono seja no mínimo de 2 anos, e também que eu seja sócio dela. Só cabe para o imóvel, não é o patrimônio, só o imóvel que convive ou convivia o casal, que morava, que residia. Tá? Então, veja, não é do patrimônio. Esse uso capião só cabe somente, exclusivamente, do imóvel de residência do casal. E os dois têm que ser sócios no imóvel, meeiros, né? Porque se o imóvel for só dela, não tem como fazer esse uso capião, ok? Aí pode fazer um uso capião, mas é outro uso capião dessas outras espécies que nós estamos falando, mas aí não é 2 anos, é no mínimo 5, tá bom? Então, também o uso capião é muito conhecido. Entendendo bem, né, o conceito de uso capião, para que serve, as espécies mais utilizadas, quantos tem, fica mais fácil de compreender qual a melhor opção. Vamos lá, vamos juntos aqui. Quando eu falo de uso capião, veja, tanto no uso capião judicial como no extrajudicial feito no cartório, eu preciso de documentos obrigatórios, hein? Então, documentos pessoais dos requerentes, dos autores, se for ação. Preciso da planta, memorial descritivo, preciso ter isso. Preciso ter documentos que provam a posse, né? Então isso é importante, como água, luz, tributos, não que seja obrigatório. Isso tudo é muito importante para que eu consiga ter êxito no registro, na ação. Isso é indispensável. Vamos tratar num programa para falar só disso, documentos no uso capião. Olha que interessante, quando eu falo para vocês do uso capião, chegou o grande momento. Professor, qual a melhor opção? Cuidado, eu oriento você a procurar um profissional que seja especializado em direito imobiliário e possa te passar essa informação. Porque o fato de você optar por um procedimento errado vai gerar prejuízo financeiro e de tempo. O uso capião, com muita propriedade, com muito respeito a você que assiste, precisa tomar cuidado. A ideia do uso capião administrativo ou extrajudicial não é ruim, é boa, eu defendo isso. Sou a favor, sim, da gente delegar para a cartório, porque a prestação de serviço acaba sendo mais séria, desafoga o judiciário. Isso é bom para a sociedade e é bom para o judiciário, é bom para todo mundo. Só que essa escolha tem que ser feita com muito cuidado. Então vamos lá, vem comigo aqui, olha que interessante. Quando eu falo de uso capião extrajudicial, professor, veio da onde? O novo Código de Processo Civil regulamentou, tinha uma discussão. Cuidado, hein? O uso capião extrajudicial não é direito de laje, direito de laje é outra coisa. O direito de laje, eu tenho um puxadinho, pode ser em cima, pode ser embaixo, a gente fala direito de laje, dá a entender que é só na laje, não, pode ser embaixo também, no subsolo. Com uma entrada individualizada, individual, eu posso solicitar uma matrícula. É um instituto novo. O direito muda muito, o direito imobiliário existem os novos negócios imobiliários. A multipropriedade, vários temas que nós vamos trazer no questão de direito, temas atuais, hein? Nós temos vários temas novos, entre esses temas novos o direito de laje, mas não posso falar que é a mesma coisa, o uso capião, não tem nada a ver uma coisa com outra, hein? O direito de laje é uma forma, um procedimento de eu conseguir a matrícula desse imóvel se eu moro em cima ou embaixo, e tem uma entrada individualizada. Mas é uma outra situação, não vamos confundir com o uso capião administrativo, não. O uso capião administrativo, ele chegou, né, foi regulamentado
com a Lei 13.465, de 2017. Foi o novo Código de Processo Civil que regulamentou. Essa lei alterou a Lei 6.015/73, porque nós temos dentro da Lei 6.015/73 o artigo 216-A. Então houve a inclusão desse artigo. Essa lei, ela gerou a mudança em outra lei, que é a Lei de Registros Públicos, com a inclusão do artigo 216-A. O Código de Processo Civil, na verdade, tem um artigo que trata desse assunto, que é o artigo 1071 do Código de Processo Civil. Então, o Código de Processo Civil regulamentou o uso capião extrajudicial na Lei 13.465, criou, dentro do artigo 1071, que mudou um dos artigos, não mudou não, acrescentou um artigo, que é o artigo 216-A, dentro da Lei 6.015/73. Então, a estrutura, o fundamento legal está aí, você já sabe. Professor, qual que é a ideia de uso capião extrajudicial? Cuidado, alguns doutrinadores, inclusive o professor no seu livro, defende isso. Para que eu faça um uso capião administrativo extrajudicial, é importante que o ato seja totalmente voluntário. Como assim, professor? Não entendi. Primeira triagem que é feita, para você ver se compensa, qual que é a melhor opção, é se existe briga, litígio. Se tem briga ou litígio, nem que seja uma briga no judiciário, mas fora do judiciário já tem a briga, não é caso de uso capião, administrativo. O administrativo tem que ser paz e amor. É uma situação que você conhece ainda o proprietário que consta na matrícula, você liga para ele, ô, Jorge, você tá bem? Tô bem. Você não me ajuda não? Sabe aquele terreno que você vendeu para mim? Aquele terreno que você vendeu para mim há 20 anos atrás? Rapaz, eu não resolvi aquilo, eu não consegui registrar. Na época eu não tinha dinheiro, depois o cartório se negou o registro. Você me ajuda? Eu tô pensando em fazer, conversei com o advogado, ele falou que é o melhor procedimento administrativo, extrajudicial. Você me ajuda? Você assina qualquer coisa? Conversa com os confrontantes para eles assinarem também? Aí vira esse amigo, que vendeu o imóvel para você há 20 anos atrás. Claro, eu vou te ajudar, conte comigo. Legal. Tem cheiro, tem cara de uso capião, o quê? Administrativo. Você vai conseguir chamar ele para assinar uma escritura pública, você vai chamar ele para assinar qualquer outro documento que seja importante, que o cartório exija. Esse caso é um caso que está cheirando uso capião administrativo. Cuidado. O ato tem que ser voluntário. Quando eu falo no ato totalmente voluntário, é isso. Não pode ter litígio. Se tem litígio, eu não consigo encontrar o antigo proprietário por algum motivo, não acho, não sei quem é, morreu. Cuidado. O procedimento não será o mais adequado, o administrativo, porque você provavelmente não vai conseguir registrar e, se conseguir, poderá ter alguém, algum herdeiro, algum terceiro interessado, ingressando com uma ação que chama ação declaratória de nulidade de registro. Pode acontecer. Claro, no judiciário também pode acontecer isso. Não é porque ganhou a ação, ganhei e acabou. Pode ocorrer uma ação até de nulidade da sentença, uma ação rescisória, prevista lá no 966 do Código de Processo Civil. Nós nunca vamos ter segurança absoluta em nada na vida. A segurança sempre é relativa. Mas não é caso. Se o ato não for voluntário, cuidado. Provavelmente, claro, precisa de uma análise concreta sempre, mas provavelmente, 99%, não é caso de uso capião administrativo. É judicial. Vamos lá, o segundo ponto aqui. Professor, tem menor, tem criança, tem incapaz. Cuidado, hein? Eu posso fazer divórcio, inventário no cartório, quando eu falo cartório, ata, escritura pública, de divórcio ou de inventário, quando não tem a menor, quando não tem incapaz. Então veja, se o autor da ação ou o réu da ação seja menor, cuidado, também não é caso para eu levar para o cartório, hein? Eu tenho que fazer judicial. Então o segundo caso aí, a segunda situação, além do ato ser voluntário, totalmente voluntário, também eu só faço uso capião administrativo ou extrajudicial se não tiver menores, ou ainda também incapazes, ok? Então isso também é importante. Quando eu falo de uso capião também administrativo, você tem que enxergar o terceiro ponto, além de ser um ato totalmente voluntário, não ter menor e incapazes, você tem que enxergar um terceiro ponto importante. O imóvel precisa ter um registro anterior. Registro anterior. Nós temos imóveis no Brasil que não tem registro em lugar nenhum. Isso é perfeitamente possível. São falhas registrais, acontece. Se não tem registro em lugar nenhum,
cuidado. Também eu orientaria você a fazer uso capião judicial, porque você vai ter uma dificuldade de conseguir êxito nesse registro. Então, cuidado também. Então, deixa esses 3 pontos de lado. Quero tratar aqui que o procedimento é facultativo, hein? Então, para com isso. Já tem colega, operador de direito, olha, eu faço extrajudicial, se não der certo eu vou para o judiciário. Para, isso não está certo. É você que escolhe, o advogado é a parte que escolhe o procedimento a ser utilizado. Claro, respeitando todos esses requisitos e respeitando o caso concreto. Mas não é requisito. Eu vou perder talvez 1 ano, 6 meses aqui tentando registrar esse uso capião, tentando finalizar esse uso capião administrativo, e aí vou ter a resposta não, aí vou para o judiciário, eu perdi 1 ano. Se eu perdi 1 ano aqui, por que não já fazer o judicial? Então cuidado com isso, não é requisito, é facultativo, é um procedimento facultativo. A análise que eu faria, né, e que faço, é essa. Se é totalmente voluntário, se não tem menor no meio, se não tem incapaz, se tem um registro anterior. E a 4ª análise que eu faço é a documentação. Se a documentação for confusa, cuidado. Também a melhor opção é judicial, porque lá no judiciário é uma ação declaratória, um direito, né? Olha, declara esse direito que eu tenho, essa posse que eu tive, comprovada, não é a partir do uso capião. Eu faço uso capião com a prova que eu já tenho. É uma ação declaratória. Então, se os documentos forem confusos, não tem título de boa-fé, eu também prefiro optar pelo judiciário. Então, na humilde opinião do professor, uso capião administrativo, extrajudicial, é um bom negócio? Não dá para falar que é um bom negócio. É mais uma opção que nós temos, que tem que ser analisada com carinho e cuidado. Porque não adianta a gente perder 6 meses, 1 ano e não dar certo. Claro, cartório depende de cada região, cada estado do Brasil é muito grande. Então, a gente está analisando a coisa aqui de forma geral, neutra, tá? Então, não é afirmando, é neutra, depende de cada caso concreto. Mas fato é que é necessário, sim, fazer uma boa análise antes de tentar o procedimento administrativo. Claro, pode surgir mudanças, como já surgiram, atualizações, está acontecendo de forma constante, mas nesse momento tem que tomar cuidado, porque pode ser que a melhor opção seja o judiciário ainda, analisando sempre o caso concreto, respeitando o caso concreto, ok? Então isso é importante. Quando eu falo então de uso capião, qual que é a melhor opção, professor? Cuidado. Se tem menor no meio, judicial. Se tem briga, litígio, judicial. Se os documentos são confusos, judicial. Se não tem registro anterior, judicial. O cartório é uma situação, só vou fazer uso capião no cartório se eu tiver os requisitos gerais, né, tanto lá no judiciário como no administrativo, eu preciso ter esses requisitos. Além de cumprir todos esses requisitos, se eu perceber que é uma situação totalmente voluntária, praticamente uma doação, ok? Praticamente uma doação. Então, aqui nós encerramos a questão de direito, eu agradeço a você a discussão sobre qual a melhor opção. Né? Então, qual que é a melhor opção? Depende do caso concreto, mas fato é que alguns apontamentos eu já sei que eu posso pular para o judiciário, que seria a melhor opção. Lembrando a você que o procedimento demora aí de 30, 60 até 120 dias, é o que deveria demorar no uso capião administrativo ou extrajudicial. Mas isso, se tiver tudo certo, se o cartório, se o oficial de cartório, ele realmente assume a responsabilidade para o cartório dele. Dependendo do cartório, muitos cartórios não fazem até hoje, por receio, por falta de confiança, inclusive nos documentos. Lembra você que nós temos documentos obrigatórios, hein? Documentos obrigatórios. Para fazer o registro desse uso capião é necessário uma ata. Presença do advogado é obrigatória, tanto no judiciário como no extrajudicial tem que ter advogado. Tem a tabela da OB, que o advogado respeita a tabela da OB. Tem que ter planta e memorial descritivo. As certidões devem ser exigidas e são exigidas também no procedimento administrativo, hein? Professor, não deu certo. Existe um procedimento de justificação, tá? Na falta de citação. E olha que interessante, as fazendas, né? União, Estado e município, tem que dar um parecer também no administrativo, igual no judicial, tá bom? Então, agora sim, eu encerro a questão de direito e desejo a você boa sorte. Um abraço, tchau!